Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 1º de agosto. Amanhã é uma data muito importante, muito especial para a torcida do Fluminense Futebol Clube, que estará comemorando 59 anos da conquista do Mundial Interclubes. O Fluminense conquistou em 1952, no dia 2 de agosto, com um empate em cima do Corinthians, pelo placar de 2-2, o Fluminense venceu a primeira partida por 2-0. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. A torcida do Fluminense, nas redes sociais, já está programando fazer uma grande manifestação para chamar atenção e defender que esse título seja reconhecido pela FIFA, seja reconhecido pela mídia nacional, que faz questão de ignorar um feito importantíssimo do Fluminense, feito também realizado pelo Palmeiras em 1951. Bom, hoje nós, infelizmente, não temos a presença do amigo Edu Rocha. Hoje, infelizmente, nós não teremos bronca, não teremos cala-boca, mas o Edu volta na semana que vem. Hoje faremos o programa eu e o amigo Marcelo Vieira. Marcelo Vieira, seu boa noite. Boa noite, Savioli. O Edu não está aqui, ia dar boa noite para o Edu também. Boa noite, torcedor tricolor. Achei extremamente feliz a sua abertura no programa de hoje. Falar sobre o Mundial de 52 é importantíssimo. O Fluminense é campeão mundial, diferentemente do que muitos outros diziam o contrário. Aquela competição contou com times de alta qualidade, inclusive com o Peñarol, que era a base da seleção de 50. Eu acho que sim, o torcedor do Fluminense tem que lutar, tem que reclamar, tem que falar, tem que brigar, porque tem gente que diz que é ex-campeão brasileiro, a gente também pode dizer que é campeão mundial. Um pouquinho dessa história. O campeonato de 1952, a exemplo do que aconteceu em 1951, ele foi organizado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, e foi autorizado pela FIFA, assim como o campeonato de 1951, para apontar o melhor time do mundo. No caso, em 1951, o Palmeiras foi o primeiro vencedor, o Fluminense o segundo. O Fluminense estreou contra o Sporting Lisboa, que era talvez até o time mais poderoso da Europa, que eram conhecidos como os 5 violinos, né, que jogavam fino do futebol. Empatou, se não me engano, em 0-0. Posteriormente, pegou o Ferrolho Suíço, famoso Ferrolho do Grasshopper, que também era um dos times mais poderosos da Europa. E, posteriormente, nós pegamos o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia, campeã em 1950, se não me engano, contavam com 7 jogadores, e o Fluminense balançou as redes dos caras 3 vezes. E tem gente que não valoriza isso, Vieira. Inclusive próprios torcedores do Fluminense, que é pior. Exatamente, mas isso aí também tem um pouco da massificação da mídia mesmo, massificação da informação, de esquecer o que é passado, né? É a massificação da desinformação, né? Ou isso, acho que essa expressão é muito mais, explica muito melhor essa questão. E é justamente essa questão de que se apaga o passado, né? Você vê que em determinado momento só que o passado está presente, o passado está aí. Como exemplo isso é a Copa Libertadores. O futebol brasileiro ignorava a Copa Libertadores durante muitos anos, não sabia que existia, até que de repente decidiu dar-se importância à Copa Libertadores, e hoje o Brasil tem que correr atrás em números de títulos para os seus rivais, Argentina e Uruguai. Então eu acredito que sim, nós podemos, igualmente como a Copa Libertadores voltou a ter importância, ser reconhecido como a maior competição sul-americana, eu penso que o Fluminense também deva buscar com o Mundial de 52 o real conhecimento, o reconhecimento do que essa competição significa, sem dúvida nenhuma. Claro, claro. E independente de haver reconhecimento formal da FIFA, ou que a mídia adote essa verdade como uma verdade dela também, né, da grande imprensa que parece ter interesse em esconder ou até ofuscar as grandes conquistas do Fluminense, mas o mais importante é que nós tricolores, assim como nós fizemos no ano passado, com relação ao Campeonato Brasileiro de 1970, enquanto na imprensa dizia que o Fluminense só tinha um título brasileiro, nós
primeiramente, conquistamos o título, ou melhor, reconquistamos o título de 70 dentro dos nossos corações, né? E nós começamos a nos autoproclamar bicampeões brasileiros, e nós só falávamos, quando falávamos, né, na conquista do brasileiro do ano passado, falávamos na conquista do Tri, de tal modo que quem esteve no Engenhão, do lado de fora, haviam vendedores ambulantes de faixas, e aqueles que não colocaram nas faixas lá, tricampeão brasileiro, 1970, 1984, 2010, acabaram com o produto encalhado. Perfeito, Savioli. E eu lembro perfeitamente desse momento. O torcedor sabe que foi muito difícil estar no Engenhão naquele dia. E é interessante você observar como o torcedor do Fluminense já adotou para si mesmo esse tricampeão brasileiro. Faltou, antes, para a gente conseguir esse rótulo, né, do tricampeonato brasileiro, que o próprio torcedor do Fluminense acreditasse que ele era tricampeão brasileiro. Acontecendo isso com o Mundial, eu tenho certeza, dúvida nenhuma que... Eu acho engraçado você ter que fazer o cara acreditar. Quer dizer, eu me chamo Marcelo. Eu tenho que me fazer acreditar que eu me chamo Marcelo. É uma coisa impressionante isso, né? É perfeito, mas infelizmente são as coisas que acontecem, né? Até porque o torcedor do Fluminense, principalmente aquele que nasceu agora mais para a década de 90, ele não se acostumou a ver o Fluminense grande, enorme, como o Fluminense sempre foi e vai ser pela eternidade. Então ele acostumou a ver o Fluminense ser achincalhado na grande mídia, todo mundo fala mal do Fluminense, viu o Fluminense na Série C, viu o Fluminense na Série B, sofreu pra caramba. Então, para esse torcedor, ele tem que começar a se acostumar, e nesse momento nós estamos vendo uma época de recuperação do orgulho de ser tricolor, principalmente também nas arquibancadas, desde o surgimento da Legião Tricolor e também da reformulação da forma de torcer das torcidas organizadas. Então ele tem que se acostumar e ele tem que ver que o Fluminense é enorme, e não pode esquecer de forma nenhuma o passado, que é o passado glorioso do Fluminense Futebol Clube. Marcelo, olha só, vou te dar uma saia justa terrível agora, hein? Você sabe quem fez os 2 gols da final, em 52, no empate, no segundo jogo? Eu não vou te perguntar no primeiro, que o primeiro eu não sei. No segundo eu li alguma coisa hoje, mas não lembro. Você sabe quem fez? Estou precisando estudar um pouquinho. Pois é, cara, eu tô tentando... Didi fez o primeiro gol. Eu acho que o segundo foi Orlando. Nossos ídolos. A gente pois tem que ter essas pessoas vamos lembrar dessa gente. Tele Santana fez parte do esquadrão tricolor que conquistou o Campeonato Mundial de Clubes. Pinheiro, grande Pinheiro, Castilho, famoso... Leiteria? Pinheiro, por sinal, Castilho doou um dedo pelo Fluminense. Você falou que encontrou com o Pinheiro, não? Não, o Pinheiro, ele estava nesses últimos dias, né? Antes de adoecer, a gente manda toda a força para o Pinheiro, nossa solidariedade, que ele teve até uma campanha de doação de sangue para o Pinheiro nas últimas semanas, né? Que ele está acometido por uma doença. Mas ele esteve, antes de se adoecer, ele esteve nas Laranjeiras, um dia depois da chegada do Abel. O Pinheiro, que jogou com o Abel Braga, não, né? Que esteve com o Abel Braga no Fluminense na condição de treinador, né? Treinador, exatamente. Ele treinou o Abel Braga. Então, o Pinheiro, ele estava nas Laranjeiras e protagonizou uma cena que eu acho que todos os jornalistas vão lembrar para futuro, para a vida inteira, que foi um encontro que ele teve com o próprio Abel na sala de coletiva de imprensa, e começaram a conversar. Ele começou a falar com o Abel sobre os velhos momentos históricos que ele viveu, e foi uma coisa muito emocionante, porque naquele momento ali não existia nem o técnico Abel Braga, nem o jogador Pinheiro, existiam 2 amigos, e foi legal verificar aquilo ali na imprensa. E o Pinheiro até brincou com o Abel durante o treinamento, que ele estava achando que o time estava faltando chutar o gol. Aí o Abel virou para o Pinheiro e disse: Pinheiro, eu não estava, é justamente isso, estava faltando chutar o gol, mas eu pedi para os meus jogadores, não chutem, eu quero que vocês mantenham a posse de bola e coloquem o time adversário na roda. Aí nesse momento o Pinheiro riu, meio que exclamando, falou: ah, sim, agora tudo bem. E todos os jornalistas também riram com a situação. Então foi um caso muito legal e que eu vivenciei e que eu fico muito feliz de ter guardado isso para minha memória. E o time de 51, 52, também colocou na roda o Áustria Viena na semifinal
do Mundial. O Fluminense venceu a primeira partida por 1-0 no Maracanã e depois aplicou uma belíssima goleada, 5-2. Eu vou pedir à produção, por favor, pessoal da produção, se vocês conseguirem levantar aí a escalação do Fluminense na final, para nós podermos fazer uma homenagem aqui no ar, tá? Por gentileza, colaborem com a gente. E, bom, vamos falar um pouco, depois a gente volta um pouco nesse assunto, que é um assunto maravilhoso de se falar, mas vamos falar um pouco da rodada do final de semana. O Fluminense venceu o Ceará por 4-0. Foi uma grande atuação, Marcelo? Grande atuação não foi. Foi excelente pelo aspecto do Fluminense ter voltado a vencer nesse campeonato, porque ele comprovou, né? Isso aí é um problema que esse time do Fluminense está tendo como até uma marca. Ele é o time mais irregular desse campeonato brasileiro. 50% de aproveitamento, 6 vitórias, 6 derrotas, nenhum empate, 13 gols marcados, 12 gols sofridos. A gente precisa de um fato novo. Ganhar do Ceará é importante? Foi um resultado que chama atenção e dá moral para os próximos jogos? Dá. Mas a gente precisa que esse time ele comece a embalar, ter uma sequência, que é a palavra que vem mais sendo dita nos últimos dias das Laranjeiras. O Fluminense precisa de uma sequência, e agora tem que começar contra o Internacional nessa quinta-feira. E eu acredito também que esse fato novo que o Fluminense possa ter para poder ser postulante, primeiro a Libertadores, que eu já acho até que seja, e ao título brasileiro, já estão treinando nas Laranjeiras, que não são nossos dois irmãos, o Martinucci e o Lanzini, que são pretendentes à idolatria de Dario Conca. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das possibilidades do Fluminense, vamos falar dos outros clubes também. Mas, voltando ainda ao jogo de ontem, teve uma coisa que me surpreendeu, surpreendeu, mas nem tanto. O Fluminense jogando sem um homem, um especialista realmente de criação, porque o Deco estava barrado. O Diguinho, que era o jogador que iniciava, mais ou menos, fazia aquela ligação, né, com o meio de campo, também ausente. E, enfim, o Fluminense jogou com o Souza e o Marquinho. Estou recebendo aqui a informação da produção, última tecnologia, gente, só para poder, desculpa te cortar, mas está aqui, ó, o pessoal é eficiente, né? Fluminense campeão da segunda Copa Rio, torneio internacional realizado no Rio de Janeiro. Píndaro, Jair Santana, Edson, Bigode, Castilho e Pinheiro. Está dando a escalação, a tradicional escalação do pôster, que estaria em pé, né? E agachados estavam Tele Santana, Orlando, Marinho, Didi e Robson. Esse era o time campeão mundial em 52. A produção agiu, a gente pediu, resolveu e vamos botar a ficha aqui e voltar com o programa. Que fique registrada a nossa homenagem a todos os craques, as famílias desses craques que conquistaram para o Fluminense o seu título mais importante na história do futebol. E, bom, o pessoal da produção invadiu aqui, quase que acabou com a minha, né, foi uma boa com a minha fala aqui, virou uma maravilha. Mas muito obrigado, produção, muito legal, hein? Foi uma boa intervenção, né? Sempre bom saudar os ídolos, claro, do passado e eternamente do futuro. Com certeza, com certeza. Então, voltando àquele assunto, o que mais me surpreendeu foi que o time, pelo menos no segundo tempo, atua bem com Souza e Marquinhos no meio de campo, jogando com 2 volantes que não são lá especialistas no tráfego, né, de intermediária. Até o Fernando Bob substituiu bem o Diguinho. Concordo com você, eu tenho até que dar minha mão palmatória, porque eu recentemente, num texto do site, disse que o Souza, ele estava numa fase descendente da carreira que não tinha mais jeito. Aí ele chega no final de semana, só porque eu disse isso, participa de 3 dos 4 gols do Fluminense. Vou continuar falando mal do Souza, que de repente funciona, né? Vai que ele, a partir de agora, ele volta a ser o jogador que ele foi no São Paulo e que foi também no Grêmio, que foi um jogador fundamental no Grêmio há 2 anos atrás no Campeonato Brasileiro. O Marquinho, ele é um cara que luta, que vibra, que às vezes tem um pouco de limitações técnicas, mas é um cara que realmente eu acho imprescindível nesse time do Fluminense. Ele é fiz até uma analogia que ele é o mais prescindível entre os imprescindíveis, porque ele é um cara que quando a gente mais quer, quando a gente mais precisa, aparece bem. Quanto ao Bob, eu acho que o Bob ele é um pouco também
pela torcida, a torcida pega um pouco mais demais no pé do Bob. Eu acho que ele é um jogador com qualidade, só que ele é novo, ele precisa de tempo para se desenvolver, mas ele tem técnica, ele sabe colocar a bola no chão, é um volante canhoto, como gostava de dizer o Muricy, então é um cara que eu acho legal. Agora, desculpe, mas essa questão do Bob, o Bob já tem um problema porque eu acho que tem uns 3 anos, já que o Bob, eventualmente, ele joga no time de cima, né? Aí foi emprestado, passou um tempo, não sei se foi no Avaí, enfim, eu não sei, não lembro, algum time lá no Sul, voltou, né? Tá jogando, enfim, ainda não conseguiu passar nenhuma segurança para o torcedor. Então, eu acho que talvez seja por isso que ocorra essa, vamos dizer assim, perseguição, essa má vontade do torcedor em relação ao Bob. Mas falando de má vontade, o tempo acabou, nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa noite.